Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera! Quero falar um pouquinho aí sobre final de semana, né? Clássico choque rei no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, hein? E aí, galera, o que esperar desse jogo, né? O São Paulo num momento muito conturbado da temporada, um momento que tinha tudo para ser um momento bem diferente, né? O São Paulino ainda ia estar de ressaca se tivesse sido campeão na Sul-Americana. Mas também não vamos ficar chorando aí o leite derramado, não aconteceu, infelizmente, né? E agora vamos enfrentar o Palmeiras. Eu fico pensando aqui, eu confesso que eu estava pensando ali algum tempo atrás, né? Pensando no jogo contra o Palmeiras, aí no final de semana, e pensando, como é que seria esse jogo se o São Paulo tivesse sido campeão da Sul-Americana? O São Paulo ia jogar totalmente descompromissado contra o Palmeiras lá no Allianz, né? Sem responsabilidade de ter que ganhar o jogo. Claro que, dependendo do que tivesse acontecido antes nos jogos contra América e Botafogo, o São Paulo ainda tem uma pontuação para buscar aí no Campeonato Brasileiro para não correr risco de rebaixamento, né? Que é perfeitamente alcançável, que é mais 6 pontos. E só que seria completamente diferente, né? O São Paulo jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras seria um jogo muito interessante, né? O Palmeiras, para ser campeão brasileiro, né? Querendo pontuar contra o São Paulo, querendo aí carimbar, né? O adversário e o rival para ser campeão. O Palmeiras não vai ser campeão no jogo contra o São Paulo, né? Matematicamente, não existe possibilidade do Palmeiras conquistar o título já nesse final de semana. Nem que o Inter perca, os adversários percam e o Palmeiras ganhe, ainda vai ter uma margem de recuperação, né? Então, pelo menos isso, né? O Palmeiras não vai comemorar título em cima da gente. Mas quis o destino que o cenário para o São Paulo fosse completamente desfavorável, né? O São Paulo, num momento conturbado, num momento de pressão interna, num momento de indefinição de várias coisas, né? Em relação à renovação de jogadores, ao futuro, ao planejamento. Então, muita bagunça no São Paulo e muito impacto também causado pela derrota na final da Sul-Americana, e o Palmeiras, né? Jogando ali para manter a gordura. Então, o Palmeiras, quem vai jogar descompromissado, claro que dentro da sua casa, né? Vai sempre querer ganhar do São Paulo. Né? Só que a gente tem um retrospecto interessante aí em 2022, né? São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em 2022 pelo Campeonato Paulista, né? 3 vezes, um jogo no primeiro turno, na primeira fase, e o jogo da final, os jogos da final, né? Um no Morumbi e um no Allianz. Então foi 2 jogos no Morumbi, no Paulista, e um no Allianz, o pior de todos, né? Então, o São Paulo, né, perdeu por 1-0 pro Palmeiras no Morumbi, no Campeonato Paulista, mas fez um jogo bom naquele primeiro jogo. O Palmeiras fez o gol logo no início, depois deu a bola pro São Paulo. O São Paulo pressionou, teve uma bola na trave do Marquinhos, que ia ser um baita golaço. Claro que a gente ficou ali com o gosto da derrota, né? E aquela sensação de, jogou bem, mas perdeu. E aí, depois, na final do Paulista, a gente fez o melhor jogo até agora do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, diante da sua torcida, na final, no 3-1, né? Mas mesmo assim não foi suficiente para o São Paulo conquistar o título. E o São Paulo também depende muito do Morumbi, né? O Morumbi é uma fortaleza para o São Paulo, porque o torcedor de São Paulo empurra o time, o torcedor move, principalmente em clássicos paulistas, que a torcida única, o adversário sente, assim como o São Paulo também sente quando vai jogar lá no Allianz, a pressão da torcida deles, né? Então, só que até ali tinham sido 3 jogos, né, distintos, né? O São Paulo tinha jogado 2 no Morumbi, um tinha perdido e um tinha ganhado, e o jogo da final do 4-0 lá no Allianz, que o São Paulo simplesmente não viu a cor da bola contra o Palmeiras, né? E aí, o 4º e o 5º confrontos também, quis o destino, foram os jogos da Copa do Brasil, né? E teve um confronto que foi o 6º, já teve nessa temporada, 2022 ainda, não é 2023 ainda, né? Ainda estamos em 2022, infelizmente, né? Menos mal, né? Porque se fosse 2023, se o São Paulo chegar em 2023 nessa condição, é mais um ano perdido, mas esperamos que chegue melhor. Mas o São Paulo já, né, tinha jogado 3 no Paulista, mais 1 no Brasileiro, 2 na Copa do Brasil, são 6. Então já tem 6 confrontos. Esse vai ser o 7º confronto contra o Palmeiras. Então, 3 jogos pelo Paulista, 2 pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, 7 confrontos. É um ano bem atípico. Dificilmente em um ano tem 7 confrontos entre rivais da mesma cidade, do mesmo estado, né? Então, normalmente é 3, 4 no máximo, né? E o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras pela 7ª vez. Uma estatística, né, do jogo. E, né, fazendo um retrospecto dos jogos. O jogo do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo perdeu no Morumbi. O São Paulo no Morumbi tem dado brecha pro Palmeiras, né? Só que o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras. Naquele jogo que o São Paulo tomou a virada. Só que estava ganhando o jogo, teve um momento ali de desatenção, e a qualidade do Palmeiras resolve jogos.
e na qualidade dos seus jogadores, eles resolveram jogos, né? E o Palmeiras ganhou aquele jogo do Campeonato Brasileiro, que pra mim mudou toda a condição do São Paulo. Se o São Paulo tivesse ganhado aquele jogo do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza quase que o Rogério mudaria a perspectiva da Copa do Brasil e escalaria um time alternativo no jogo da Copa do Brasil. Porque o São Paulo estaria melhor no Campeonato Brasileiro e não teria pressão de perder 2 jogos seguidos pro Palmeiras. Ele não teria escalado o time titular no jogo da Copa do Brasil. Ele teria mesclado e pra mim, na minha opinião, né, que teria mudado a condição do São Paulo no Campeonato Brasileiro se ele tivesse mesclado os jogadores na Copa do Brasil. Talvez o São Paulo tivesse caído fora da Copa do Brasil, que não levou o São Paulo para lugar nenhum contra o Palmeiras. Hoje estaria melhor no Campeonato Brasileiro, com chance de buscar uma vaga direta, talvez na fase de grupos da Libertadores, porque eu não vejo tanta superioridade assim, tanta diferença técnica entre Internacional, São Paulo, né, Corinthians e Fluminense, só citando ali Internacional, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense. Esses 4 que estão na frente do São Paulo hoje, eu não vejo tanta diferença técnica. Eu vejo mais qualidade técnica no Atlético Mineiro, que abriu uma possibilidade, né? É um time que está mais atrás. São Paulo teria condições de tranquilamente estar na frente do Atlético Mineiro. Então São Paulo poderia estar assim ali, brigando com o Palmeiras e com o Flamengo entre os 3 no Campeonato Brasileiro, se tivesse seguido o planejamento. Eu bato nessa tecla e tenho para mim que o Rogério talvez até tenha se arrependido de ter aberto mão do planejamento apostando numa Copa do Brasil que não levou São Paulo a lugar nenhum. Não levou a lugar nenhum. Porque chegamos na semifinal, ganhou uma grana ali, mas a grana que o São Paulo iria receber por chegar entre os 3, entre os 4 no Campeonato Brasileiro ia compensar o dinheiro que o São Paulo ganharia chegando nas fases maiores da Copa do Brasil. Então, mas é meta. Compensação financeira. O que interessa no final é o dinheiro, né? Se não tem o título, é o dinheiro. Então, compensaria, sim, senhor. Mas não aconteceu, né? Só que, em relação ao Palmeiras, o São Paulo fez bons jogos contra o Palmeiras. O São Paulo fez bons jogos, no Morumbi principalmente, né? Perdeu 2, uma no Campeonato Brasileiro e uma no Brasileiro, de virada, mas as 2 partidas do São Paulo jogou melhor que o Palmeiras dentro do Morumbi. As 2 que perdeu, tanto no Campeonato Paulista, na primeira fase, quanto no Campeonato Brasileiro. O que pesou na balança foram os jogos no Allianz. No Allianz do São Paulo, na final do Paulista, que valia muito pro São Paulo, foi aquele jogo horroroso, que o São Paulo não viu a cor da bola, o adversário não deu nem chance, e no jogo da Copa do Brasil tem uma certa ilusão, né, pro torcedor São Paulino, que a gente passou nos pênaltis e tal, mas, né, pelo volume de jogo que o Palmeiras imprimiu no começo do jogo, se o Veiga faz aquele terceiro gol no pênalti marcado, acabava, não tinha pro São Paulo. O São Paulo teria caído fora ali, até quando a gente dá sorte, a gente leva azar, né, porque o Veiga perdeu aquele pênalti, mudou a história, que poderia ter tirado o São Paulo da Copa do Brasil e hoje feito o São Paulo tá melhor no Campeonato Brasileiro, mas, né, são coisas do futebol, coisas do imponderável do futebol. Então, o jogo no Allianz pro Palmeiras tem um peso, o São Paulo tem pesado bastante, essa é o ponto de interrogação. E agora? O São Paulo vai jogar no Campeonato Brasileiro, pressionado, né, por maus resultados, pelos últimos jogos, apesar de ter ganhado do América, o jogo contra o Botafogo foi ruim. O São Paulo agora não tem mais aonde se apegar, tá escalando titulares, tá escalando o que tem de melhor, tem tempo para treinamento, tá tendo semanas livres, né? E domingo vai ser um jogo que vai dar muita resposta pro torcedor de se existe realmente uma possibilidade do São Paulo tentar ir buscar uma pré-Libertadores ou se é pura ilusão e já começar realmente a limpeza por agora, porque se tomar mais um laço do Palmeiras lá, que é o Palmeiras se ganhar sendo bem superior, já tem que aceitar e abrir mão, porque também não vale muito a pena o São Paulo buscar, lutar por uma vaga na pré-Libertadores, exigir um investimento e já ir para uma situação pressionada, do jeito que o São Paulo tá desorganizado. Então é melhor reorganizar a casa, é melhor mesmo reestruturar, recomeçar tudo em 2023, né, buscando não errar, né. Eu acredito que pro Rogério Ceni, se ele realmente ficar e continuar a ter um trabalho aí mais longo na temporada 2023, que os resultados melhores venham e que ele siga o planejamento que era para ter sido seguido agora, que é classificar para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, conseguir uma boa classificação, e o São Paulo tem condições sim de brigar entre os 4 no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana não podem iludir o torcedor são paulino mais uma vez, né? Então não podemos cair nessa, né? E aí a boataria que rola solta do São Paulo também é sobre contratações, sobre dispensas, né? Tem aquela lista de jogadores que vão renovar, não vão renovar, e surgiu aí nas últimas horas aí sobre goleiro, né? O São Paulo, um dos problemas que tem que resolver para 2023, independente do que aconteça, ir para a Libertadores ou não ir para a Libertadores, é um goleiro. São Paulo precisa, é o nome cabeça da lista, é um goleiro para o São Paulo. E aí tem 2 nomes fortes hoje dentro dos bastidores do São Paulo, que é um goleiro muito promissor, que é o John do Santos, né? Que ele é reserva do João Paulo no Santos e ele precisa jogar. É um goleiro jovem, precisa jogar, quer jogar. E já foi especulado no São Paulo, né? Só que não houve acerto no meio da temporada ali, até porque o John já tinha jogado Copa do Brasil, não ia poder jogar, né? E Copa Sul-Americana também não ia jogar, porque o Santos tinha jogado já, enfim, né? Então, pro São Paulo não valia a pena contratar o goleiro só para jogar no Campeonato Brasileiro e continuar com problema nas Copas, né? Então o São Paulo recorreu para outra situação e trouxe o Felipe Alves no momento da lesão do Jandrei. O Jandrei, ele era terceiro goleiro no Santos. Ele era reserva do João Paulo, que é o titular, e reserva do John, que é o goleiro que o São Paulo hoje postula contratar. Pra mim é a melhor opção. E uma segunda opção hoje, mais viável pro São Paulo, porque tá em fim de contrato, e o São Paulo traria o jogador a custo zero, só pagando salário, é o Gatito Fernandes, que é um goleiro de 34 anos, é um goleiro que é bom goleiro, né? Fez boas temporadas ali pelo Botafogo, mas ele tem contra ele, e em relação ao John, por exemplo,
o valor de mercado, que é menor do Gatito, então seria um goleiro pro São Paulo ficar com ele por muito tempo, né? O John também seria, mas o John teria uma valorização maior, né? Poderia valorizar mais o time do São Paulo ainda, né? E o Gatito tem 34 anos, é um goleiro que viria para ficar ali, fazer um contrato de 3, 4 anos, né? E só que o São Paulo já vislumbrando ter que solucionar novamente o problema no futuro. Com o John, né, se você firmar um contrato longo ali, você tem um goleiro para 6, 7 anos tranquilo. Então, a minha preferência é o John, o goleiro do Santos. Mas existe a possibilidade do Gatito também poder vir para o São Paulo por ser a custo zero, só que o Gatito também joga contra ele a questão de não ser um goleiro que joga bem com os pés. E hoje é uma exigência, principalmente do Rogério Ceni, né, que sempre prezou muito por isso, pelo goleiro saber jogar com os pés, o goleiro ser um iniciador de jogadas, né, o Rogério preza muito isso, o John ele tem mais potencial, né? Também não creio que deva ter tanta habilidade assim com os pés, mas é um goleiro jovem que pode evoluir mais do que o Gatito. Mas fica aí a especulação. Então, e aí, torcedor, qual dos dois você prefere, John ou o Gatito? A minha preferência é que o São Paulo vá atrás do John, já que precisamos de um goleiro, independente do que aconteça. E o jogo contra o Palmeiras, que Deus nos proteja, né? Para que o São Paulo não passe mais um sufoco, não dê mais um vexame. E vai que, né, o São Paulo também consegue fazer um bom jogo lá, e mais um bom jogo contra o Palmeiras, que já não é difícil fazer, porque o São Paulo já fez, então a gente tem condições de competir mais de igual para igual com eles. O que pesa é o gramado, o estádio, né, que é a favor deles, a casa deles, e esse retrospecto do São Paulo não jogar bem no Allianz, né. Mas o São Paulo também pode sim fazer um bom jogo. A escalação provavelmente deve ter apenas a mudança do Ferrarese no lugar do Léo, que está suspenso, né, que foi expulso no último jogo, e provavelmente deve ser essa, porque o Diego não vai poder jogar, mas o Rogério Ceni sempre tem alguma surpresa, então eu não vou cravar a escalação. Mas o que o São Paulo tem de melhor hoje tirando o Diego e o Léo que estão fora, é o Ferrarese e o Miranda na zaga, os dois laterais ali, Reinaldo, Rafinha ou Igor Vinícius, meio campista, o Pablo Maia, o Luan pode ter uma oportunidade, né, Nestor, Patrick, Alisson, Luciano e Caleri. É uma escalação meio que decorada já do São Paulo. E vamos que vamos, né? Vamos ver o que acontece aí. Sem muita expectativa também, porque a frustração bate na porta da gente, né? Então, mas se ganhar do Palmeiras, dá uma boa amenizada, né? Na fase ruim do São Paulo, né? Sempre é importante ganhar clássico. E se a gente não acreditar no time do São Paulo, também não tem por que torcer, né? Vou dizer, eu não acredito que o São Paulo vá lá e possa ganhar do Palmeiras. Se isso acontecer, tem coisa errada, né? Aí não vale a pena torcer, não tem graça, não faz sentido torcer. É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo aí, deixe seu like, comente, compartilhe, né? É muito importante curtir e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Vamos fortalecer o canal aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima.